meus fisiologistas da prática, sejam bem-vindos a mais uma aula. Pega o cinto aí, aperta esse cinto, porque nós vamos falar agora em relação à hipertrofia concêntrica ventricular esquerda. E é interessante para que nós conheçamos o que nós precisamos fazer no ambiente fisiológico, no ambiente do organismo, para propiciar um estresse de força de ejeção, para fazer com que o coração tenha que fazer mais força para contrair, para ejetar o sangue. Nós precisamos entender um pouquinho sobre pressão arterial, beleza? Como eu falei com vocês na última aula, meus queridos fisiologistas, a pressão depende de alguns fatores, débito cardíaco e resistência vascular periférica, e nós temos dois tipos de pressão. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais em relação à pressão arterial sistólica, beleza? Pressão arterial sistólica, então nós vamos entender um pouquinho para que você não fique boiando durante a aula, para que você saiba manipular esse estresse para gerar a adaptação de hipertrofia concêntrica cardíaca, melhorando o débito cardíaco do teu aluno e, consecutivamente, o VO2 máximo, beleza? Nossa conversa aqui, então, para resumir, é vida. Como eu faço para dar mais vida para o meu aluno? Se liga só, ó. Galera, o seguinte, pressão arterial sistólica, para que nós possamos entender ela melhor, eu tenho que chamar a atenção aqui para o nosso coração, legal? Então pega esse coração aqui, nós temos as 4 câmaras cardíacas e nós temos também cada válvula passando por cada câmara. E, mais importante, o sangue ele sai para todo o sistema através de uma artéria principal leva esse sangue a todo o sistema. Ou seja, nós temos uma artéria conectada ao ventrículo esquerdo que leva o sangue para o resto do sistema. É uma artéria bem famosa, chamada de artéria aorta. A artéria aorta, ela é a artéria que leva, que tem um trabalho, que tem a missão de levar o sangue oxigenado, cheio de nutrientes, limpinho, lá para o resto do teu sistema. E aí não só para o seu sistema gastrointestinal, mas também através do tronco encefálico, leva também para o cérebro, leva para o outro lado do corpo, enfim. E aí a artéria aorta ela tem essa habilidade de levar o sangue para o resto do sistema, beleza? E ela está conectada aqui dentro do seu ventrículo esquerdo, combinado? Perfeito. Professor, o que isso tem a ver com a pressão sistólica? Tudo a ver. A pressão sistólica, portanto, é aquela pressão que a gente tem na sístole. Ou seja, lembram dos movimentos cardíacos de contração cardíaca? Existe a sístole, que é a hora da ejeção, da contração cardíaca, e existe a diástole, que é a hora do enchimento. Então, sístole e diástole. Então, o enchimento ventricular e a contração ventricular, beleza? Nesse contexto, o sangue, portanto, o coração se enche de sangue, e aí o ventrículo esquerdo fica todo cheio de sangue, e o coração contrai e leva esse sangue para o resto do sistema, beleza? Simples assim. Bacana, Adonis. Mas o que tem a ver com pressão sistólica? Primeira coisa, que a pressão sistólica acontece na sístole, combinado? Beleza, e aí depois que o coração ejeta esse sangue pela artéria aorta, existem alguns sensores aqui no arco da aorta, chamados de baroreceptores ou baroreceptores, que nada mais são do que sensores sensíveis à pressão arterial. Ou seja, nós temos, olha que lindo o seu organismo, meu fisiologista, não tem como se apaixonar, presta atenção nessa bagaça, coisa linda. Cara, nós temos, por parte do nosso sistema nervoso periférico, parte sensorial, lembra que nós falamos lá no começo dos nossos encontros? Por parte do nosso sistema nervoso
periférico, parte sensorial, nós somos cheios de sensores, de receptores sensíveis a sensações no nosso organismo. Eles funcionam como sensores. É como se fosse aqueles policiais rodoviários com um radarzinho assim, ó, mensurando a todo momento a velocidade das pessoas. Aqui no nosso organismo, esses sensores são específicos, é claro, e cada tipo de receptor, cada tipo de sensor, ele tem a função específica de mensurar determinada atividade. No caso aqui, os baroreceptores, eles são sensíveis, eles têm o trabalho, eles têm a missão de mensurar a todo momento, a todo milésimo de segundo, a pressão arterial, beleza? Então são eles que mensuram a pressão arterial. Como assim, professor? Lembra da nossa aula de sistema nervoso? Beleza, todos que são sensores, eles são, perfeito, parte do sistema nervoso. Então eles possuem através de ramos que ligam eles lá no cérebro, através de axônios, de nervos aferentes. Então esses nervos aferentes, eles levam a comunicação aferente, leva a quantidade de pressão arterial para uma parte específica do seu sistema nervoso, que vai fazer o quê? Receber essa informação, interpretar essa informação e mandar um comando a partir daí. Show? E é um comando, uma comunicação eferente. É uma comunicação eferente. Lembra de como o sistema nervoso se comporta? Legal. Através desses sensores se é mensurado determinado nível de pressão. Professor Adonis, os sensores tomam decisões? Não. Eles só estão lá para mensurar o nível de pressão, de pressão arterial. Eles não tomam decisões, mas eles avisam o sistema nervoso a todo momento. E o sistema nervoso? O sistema nervoso, através dessa informação, ele vai ter que interpretar, entender o que está acontecendo. Poxa, a pressão está alta, está baixa? E aí ele vai tomar a decisão coerente. Por exemplo, se estiver muito alta, ele vai tomar a decisão de utilizar alguns mecanismos de controle internos fisiológicos para tentar baixar a pressão. Da mesma forma, se ela estiver baixa, ele vai tomar decisões que vão fazer, através dos mecanismos fisiológicos de controle que nós temos, nós vamos aprender lá no nosso módulo, no nosso curso de doenças cardiovasculares, ele vai tomar uma decisão para que a pressão arterial aumente, e assim sucessivamente. A todo momento, nossa pressão, ela tem quedas e ela tem também picos, assim como a frequência cardíaca, por exemplo. Portanto, o nosso próprio organismo, ele entende isso e controla você durante todo o dia, durante o dia todo, beleza? O que não pode acontecer é a pressão ficar desregulada. E quando ela está desregulada a níveis crônicos, ou seja, não no momento, mas em tempos muito longos, aí existem-se as doenças, principalmente a doença que mais acomete as pessoas aí, é a hipertensão arterial, que é uma das grandes, um dos grandes fatores aí de causa da morte por doenças cardiovasculares, por exemplo, beleza? Nesse caso, galera, entendemos o que são os baroreceptores, sensores que medem a pressão arterial. Beleza, Adonis? O que isso tem a ver com pressão arterial sistólica? A pressão arterial sistólica, portanto, é quando sistólica, quando fala sístole, a gente fala da contração ventricular. Ou seja, sístole é quando o coração bate, contrai. Diástole é quando ele enche. Vamos nos atentar à sístole. Então eu estou falando da pressão arterial sistólica. Se eu estou falando de pressão arterial sistólica, quer dizer o quê? Só olhando para o nome, que é a pressão. Que pressão, professor? É alguém que faz alguma pressão, empurra, sei lá, faz uma força contra. Pressão arterial. Opa! É a pressão que acontece no ventrículo? Não. É a pressão que acontece no átrio? Não. É a pressão que acontece aonde? Se chama pressão arterial, é óbvio que só pode acontecer na artéria. Perfeito. E aí sistólica, ou seja, é a resistência que acontece na artéria na sístole. Olha como que ficou fácil você entender o que é a pressão sistólica. Então a pressão arterial sistólica é a pressão que é exercida na artéria. Por quem, professor?
Quem exerce essa pressão? É a gasolina? Não. É a água? Não. Só pode ser o sangue. É a pressão, é a resistência que o sangue exerce nas artérias. Pressão arterial. E aí, é sistólica ou diastólica? Se é sistólica, é a resistência que o sangue propicia nas artérias, na sístole, na hora da ejeção cardíaca. Beleza? Legal, professor. E aí? E aí é o seguinte, o seu coraçãozinho, ele mensura a quantidade através, é claro, do sistema nervoso central. O sistema nervoso passa essa informação para o coração, ó, bombeie tanto, através, lembra, dos receptores, dos sensores, blá, 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 blá. Já ouviu falar disso aí. O coração tem que injetar um determinado nível de sangue. Só que o coração ele tem que se perguntar o seguinte, meu irmão. Cara, eu tenho que mandar esse sangue com qual força? Aí está uma das perguntas-chave de pressão arterial, que é muito legal. Cara, como que eu vou mandar essa força, esse sangue? Porque, dependendo da força que eu mandar, esse sangue pode não chegar no resto do sistema. Ou seja, vamos supor um exemplo prático. Você está lá no seu VO2 máximo, correndo, dando um tiro, enfim, no VO2 máximo. Seu metabolismo, aqui nas pernas, por exemplo, está precisando de muito sangue, muito sangue. A pedida de sangue está violenta. Nesse contexto, o coração ele tem que ejetar de tal forma, com tal força, que tenha que levar esse sangue para suas pernas, por exemplo. Ou seja, não adianta o coração ejetar fraquinho, bater fraco, sem força, porque o sangue pode ser que o sangue não chegue até lá, beleza? Mas professor Adonis, como assim o coração ele bate, é só bater, na hora que ele contrai, ele exerce uma força e o sangue passa, não é isso? É isso. Só que, por exemplo, o coração ele tem que bater de uma tal forma e quem determina essa força é a outra pressão, que é a pressão diastólica. Porque dependendo da pressão diastólica, o coração tem que bater mais forte ou mais fraco. Por quê? Imagina um sangue que vai bater e tem que enfrentar uma outra pressão. Ou seja, imagina eu sou o sangue sistólico, eu tenho que bater contra o sangue diastólico e vencer essa resistência para mandar o sangue para o sistema. Ou seja, se eu bater muito fraco com uma pressão sistólica menor, eu não vou vencer essa resistência e o sangue não vai chegar para o resto do organismo. Legal? Na próxima aula você vai entender melhor isso aí. Mas vamos nos atentar a essa. Professor Adonis, então o que é a pressão arterial sistólica? É a resistência que o sangue exerce na parede arterial na sístole. Quem determina ela? A pressão diastólica, que nós vamos conhecer na próxima aula. Mas entenderam? O que vocês têm que pegar como raciocínio é, cara, a pressão sistólica normalmente ela é mais alta porque ela tem que levar, ela tem que empurrar todo o sangue para o sistema, por exemplo. Quem mensura a pressão arterial? Os barorreceptores que estão informando a todo momento, seu sistema nervoso sobre qual é a quantidade, como está o nível de pressão arterial, beleza? Nesse contexto, o seu coração, um coração normal, tem uma pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio. Ou seja, um coração normal em repouso, ele ejeta o sangue com uma força de 120 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque ele tem que vencer uma força que é a pressão diastólica de 80 milímetros de mercúrio. Se, por exemplo, o coração ejetar com 80 milímetros de mercúrio de pressão sistólica, que é essa primeira aqui, que é a da sístole, é claro que vai empatar os níveis de pressão e aí o sangue não vai conseguir exercer força para mandar esse sangue oxigenado para o resto do sistema. Beleza, galera? Então, o que você tem que ter entendido nessa aula, nesse nosso encontro, é que a pressão sistólica, quem mensura a pressão arterial? São os barorreceptores, que fazem parte do sistema nervoso periférico sensorial. Como que acontece? O que é essa pressão sistólica? Nada mais é do que
após o bombeamento sanguíneo, a ejeção, a sístole cardíaca, o coração sai do ventrículo com uma determinada força. E essa força, é claro que gera uma resistência na parede da artéria. E aí os baroreceptores estão lá para mensurar essa resistência. Beleza, galera? Na nossa próxima aula, nós vamos entender outro tipo de pressão arterial que acontece no enchimento cardíaco. E aí todo esse assunto vai ficar um tanto quanto mais palpável, um tanto quanto mais visual para você. Beleza? Não perca por esperar, porque a próxima aula vai fechar esse raciocínio. Se você tiver que fazer alguma coisa agora, não faça. Vá para essa aula direto, porque senão você vai perder o raciocínio. Beleza, meu fisiologista? Essa é a fisiologia na prática. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa linda de Deus, gente. Coisa linda demais. Até a próxima aula.